Oi, pessoal, tudo bem? A gente está de volta com mais uma semana do Conversas com Significado, que é uma ação exclusiva aqui do LinkedIn, uma ação que une vozes de diversas pessoas, de diversas áreas, trazendo sempre assuntos e temas super relevantes para a gente dividir, porque aqui a gente acredita que realmente juntos a gente é bem mais forte, né? E hoje a gente vai falar de comunicação na crise e o impacto que isso tem na reputação das empresas. O impacto que a gente sabe que tem, sempre soube, né? A gente trabalha com comunicação de crise há muito tempo. Agora, na pandemia, como outras tantas coisas, isso ficou muito mais evidente, muito mais relevante e muito mais rápido. Né? Então, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com duas queridas convidadas, super especialistas. A Eleni Gritzaps, que ela tem 20 anos de experiência em comunicação corporativa, relações públicas, gestão de crise. E a Cris, a Cristiane Malfatti, que é diretora do Instituto Marca e Reputação, também uma super especialista no assunto. Eu acho que é um tema interessante não só para quem trabalha na área, mas para quem exerce qualquer cargo em qualquer empresa, porque o impacto foi generalizado, né? E aí eu queria abrir essa nossa conversa com uma pergunta bem geral, assim. Faz 6 meses, a gente achava que ia ser 1 mês, depois de 2 meses, né? Já faz 6, e a gente continua toreando essa crise, que é a maior crise que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Qual que é o balanço de vocês desses 6 primeiros meses pós-pandemia e tudo que aconteceu? Na verdade, eu acho assim que o mundo mudou, né? E que a pandemia ajudou muito a essa mudança, né? Se a gente for pensar que as empresas tiveram que abraçar causas, né? Tiveram que ajudar a comunidade, tiveram que ajudar a sociedade para poder continuar vendendo seus produtos, para continuar fazendo todo o trabalho que precisavam fazer, eu diria que a pandemia, por esse lado, não foi tão ruim, né? Se a gente for pegar atrás, há 50 anos, qual que era a ideia do Milton Friedman quando ele fez aquele anúncio no New York Times, né? Que ele dizia que as empresas tinham que viver para os seus lucros, para o lucro do controlador e dos acionistas. Hoje mudou completamente isso, né? Hoje nós vivemos uma política de stakeholders. Então, eu diria que depois de 6 meses, né, as empresas estão olhando para seu propósito, para suas causas, de uma forma completamente diferente. E isso vai fazer com que elas tenham sustentabilidade nas suas operações e nas suas ações, né? Não dá mais para viver só pelo lucro, né? E aí você linka toda a questão de sustentabilidade, né? O ESG está aí, que não é ESG, EESG, né? Eu brinco, porque tem o econômico também aí no meio, mas que deu uma outra luz. Sempre existiu sustentabilidade, mas agora, com toda essa transformação, eu diria que deu um super empurrão para as empresas olharem isso, as organizações olharem isso de uma maneira diferente. Meio que fez com que as pessoas acordassem. Legal. Eleni, você que está dentro da empresa, né? Você que tem essa vivência dentro das corporações. Como que isso que a Cris falou, de quem está dentro? Assim, como que foi o choque? Como você acha que a coisa está agora? Olha, Simone, eu acho assim, tudo que a gente viveu como profissional de comunicação nos últimos anos, nunca teve uma crise tão grande como foi Covid e o impacto que ela trouxe para a comunicação, que no final mostrou o valor para muitas empresas da comunicação, o quanto ela é estratégica e se você pensa, por exemplo, gerenciar uma crise num país que tudo mudou, os funcionários estavam fora do seu ambiente de trabalho, com toda a tensão que isso gera, de comunicar, de engajar esses funcionários, de pensar em saúde mental dos funcionários. Quando você olha o ambiente de um país como o Brasil, somente em empresas que têm operações em vários estados, e cada estado tinha uma regulamentação, alguns eram mais restritivos, outros mais, as operações corriam, como colocar algumas empresas como essenciais, como inclusive mensagens contraditórias vindo de autoridades, porque muitas empresas falavam para os funcionários: cuidem, você precisa tomar esses cuidados. Aí ele saía, o prefeito falava: assiste a televisão,
Então, como trabalhar essas mensagens? Por um outro lado, pelo que a Cris falou também, essa questão dos stakeholders, de como trabalhar stakeholders que estavam em momentos completamente diferentes. Então, eu acho que é onde a gente se tornou como comunicadores muito estratégicos, porque a gente traz essa visão ampla, às vezes, que é inerente ao profissional de comunicação, de ter várias fontes de informação e trazer várias pontes para dentro da discussão e liderar isso com esses grupos num cenário onde estava todo mundo no seu extremo, trabalhando no seu extremo. Isso mudou a comunicação, não só as empresas, mas a comunicação daqui para frente. Eu acho que no meio desse caos, né, a gente tentando olhar o copo cheio assim, da nossa área, a gente conseguiu mostrar uma relevância e um papel estratégico, acho que como nunca, né? A gente viu, assim, saíram várias pesquisas no começo da crise e tal, de como era relevante, como era importante as pessoas olharem para a área de comunicação como uma área realmente que faz a diferença no dia a dia e nesses momentos mais ainda, né? A Helene falou de informações truncadas e diferentes, empresas que tinham que têm operação em vários estados, cada um agia de um jeito, cada lei era diferente de um jeito. Fora isso, tinha toda a parte de fake news, né, que a gente também recebia isso de uma maneira que a gente também não conseguia de imediato saber se era certo, se era errado. Então, foi um momento, eu acho, que bem importante de conscientização de que realmente a gente precisa ter uma liderança e uma comunicação assertiva e todo mundo na mesma direção, né? E aí, assim, dito isso, eu queria saber de vocês se isso ainda colocou um holofote que é o quão importante as empresas terem um propósito definido e agirem de acordo com esse propósito, né? Foi a hora de colocar esse propósito à prova. Vocês acham que é isso mesmo? Sim, eu acho que sim. Na verdade, eu nem sei, isso é horroroso, mas assim, usar o termo em português, que é o walk the talk das companhias. Uhum. Então, no momento onde você tinha todo mundo em casa, então, o quanto realmente você era inclusivo e aquilo que você falava de respeito ao funcionário, você pregou e você não só pregava, mas você praticou, sabendo que você tem funcionários de várias realidades econômico-financeiras, alguns teriam acesso a uma internet muito boa, outros não, auxílio em ergonomia, em tudo isso. A Cris falou uma coisa de sustentabilidade, mas teve também o quanto, para mim, foi muito de cidadania corporativa, de você realmente atuar naquelas comunidades, você ajudar as necessidades mais urgentes da comunidade. E trouxe também, dentro do propósito, o quanto ficou muito forte, o quanto você realmente tinha uma liderança que estava focada em pessoas, e não porque é bonito falar que eu penso em pessoas. Ou você tinha líderes que realmente estavam pensando que aquela precisa fazer homeschooling, precisa fazer o almoço, ou o pai, porque eu não quero trazer que mãe ou mulher, mas os pais um ambiente diferente, eles não poderiam atender uma reunião porque precisam estar com os filhos, fazendo almoço. Então, eu acho que foi onde as empresas foram colocadas à prova no propósito. Então, eu vou trazer um pouquinho para um outro lado, que é o seguinte. Nunca antes a realidade ficou tão digital, né? Com essa transformação toda que aconteceu, as empresas tiveram que aprenderem a ser digital, né? Quem não era, teve que ser a toque de caixa, porque não tinha como fazer. E levando em consideração tudo isso que a Helene está falando, esse é um lado da história. Eu queria trazer um outro lado da história que eu acho super importante também, que é o seguinte: muitos líderes e muitos profissionais não estavam preparados para lidar com a questão do digital no dia a dia. Então, o que aconteceu? A gente carrega o que eu chamo de sobrenome corporativo. Então, muita gente começou, até por conta de não estar próximo das equipes, de ter dificuldade de se relacionar no dia a dia, começou a usar as redes sociais de uma forma indiscriminada.
e não linkou o fato de que a gente carrega o sobrenome, né? Então, misturou pessoal com profissional. Muita gente até com o intuito de ajudar, de achar que estava dentro, aquele sentimento de pertencimento, e gerou-se muitas situações inadequadas. Então, o que aconteceu? Muitas empresas tiveram que olhar também para esse lado. Como preparar esse líder, além de todos esses aspectos internos, de como lidar com as equipes, a distância, como é que preparar esses líderes e profissionais como um todo para lidar com esse novo ambiente? Então, a pandemia trouxe isso também. É como se fosse uma crise digital, né, no dia a dia. Porque as pessoas começaram a se manifestar, a falar coisa que não tinha que falar, a complicar o negócio, né? Então, Cris, isso também foi... preparar sem muito tempo, né? Preparar Exatamente. é trocar, como falam, né? Trocar a roda com o carro andando. Exatamente. Né? Que perfil de liderança vocês acham que se deu melhor nesse momento? Porque realmente, às vezes, a pessoa não sabe muito lidar com esse fato novo, que é prático, né? Tem a parte da pandemia em si, né? Que tem toda a crise global e tal, mas tem o lado prático disso que a Cris está falando, de ter que ser online, de ter que colocar as pessoas em home office, de ter que reduzir horário, né? E aí, assim, qual foi o perfil de líder que agiu mais rápido? Porque essa velocidade na resposta impacta bastante, né? Na verdade, eu acho assim que o mundo analógico ele teve que se transformar para o mundo digital. Mas todos os guias, as policies, tudo que as empresas já tinham, podia ser aproveitado no mundo do digital. Só que as pessoas tiveram essa dificuldade, mas muitas pessoas também conseguiram captar isso rápido e ajudaram a trazer a própria reputação da pessoa a juntar com a reputação da empresa. A gente mesmo vê, se a gente abrir o LinkedIn hoje, a gente vê quantas pessoas que falam sobre ações de cidadania que a empresa fez, tá certo? Trabalhando isso de uma forma super bacana, trazendo o público para entender isso. Nós viramos, muitos de nós viramos meios de comunicação, né? Na ativa mesmo. Então, eu acho que tem um lado aí muito positivo e tem um lado que as empresas precisaram cuidar disso. Algumas não estavam preparadas e alguns líderes e profissionais também não estavam preparados e perderam oportunidades. Completando o que a Cris falou, eu acho que teve esses valores humanos intrínsecos. Então, aquela pessoa que realmente não era só porque era uma ambição da companhia, mas isso estava dentro dele. E, completando, eu acho que essa pandemia mudou o storytelling das empresas também. As empresas tiveram que se tornar muito mais humanas, até para se conectar com seus públicos. E eu sempre brinco que antes a gente tinha aquele processo de aprovação e ficava aquela linguagem muito mais corporativa e tinha que estar muito perfeito. Hoje, não, você pega, faz uma reunião com o seu time, por Zoom, você pega, faz um vídeo e você não tem tempo de editar. Então, isso trouxe também não é improvisação, mas é você trabalhar a mensagem ser muito mais forte do que a forma. Então, e essa necessidade de os líderes se conectarem com pessoas via uma ferramenta aqui que é digital, que muitos não estão acostumados, são baby boomers ou millennials, mas que tiveram que aprender, como você falou, com o carro andando, porque não eram familiarizados com isso. Então, eu acho, complementando a crise, eu acho que foi essa mudança de storytelling também, eu acho que veio para mudar. E aí é onde entra o propósito que a Cris sempre fala. Então, essas empresas que tinham muita questão do lucro intrínseco, do retorno do acionista, claro, isso é importante, é o retorno da companhia, mas você precisa de um propósito para motivar e para envolver seu funcionário. Principalmente a nova geração, né, Eleni? A nova geração, a gente tem a nova geração, eu tenho a nova geração em casa, né? Simplesmente ou tem um propósito para abraçar ou não quer ficar, por mais que tenha um desafio, por mais que a empresa seja bacana, tem isso como meta, é impressionante. Assim, a nova geração está mudando mesmo toda a forma de se ler o negócio. Vocês acham, empresas então, que não conseguirem
E as empresas que não conseguirem se adaptar a isso não vão conseguir ter a perenidade ideal. Né? Vocês acham, então, agora já aprofundando num outro tema que eu queria falar com vocês, pegando esse gancho, que essa crise deu uma força para o nosso stakeholder funcionário muito maior do que outras, né? Porque eu acho que tem isso da nova geração, que simplesmente não aceita algumas coisas, e ok, porque ele não está ligado à empresa, ele está ligado a um propósito. Tem as pessoas que talvez também tenham ficado um pouco decepcionadas justamente por não ter a conexão na prática do propósito que ele acreditava, né? E aí isso veio à tona. Então, eu acho que... E obviamente, a gente sempre soube que o funcionário tem um papel fundamental na reputação das empresas. Mas, pelo menos assim, aparentemente, essa crise deixou isso muito evidente. Né? O funcionário foi o primeiro impactado e o que falou, justamente por isso, né? Ele tinha acesso a todas as ferramentas, talvez mais acesso até às informações da própria empresa, porque virtualmente você consegue falar com muito mais gente, muito mais vezes. Vocês sentiram isso também? Como foi o papel do funcionário na reputação, especificamente, durante toda essa crise, que ainda não acabou? Eu acho, Simone, que assim, eu acho que o funcionário percebeu o valor dele para a empresa realmente. Legal. Porque as empresas que realmente se preocupavam em garantir, primeiro, a segurança e a saúde deles. E isso, você se sentindo respeitado e valorizado, você levava isso, você comenta, olha, minha empresa fez isso, me deu, está preocupada com a minha saúde mental, me deu ferramentas, com a minha ergonomia, está me ajudando a montar um escritório. E as coisas ficaram públicas, né? As pessoas iam falando que as empresas faziam para outras pessoas, como nunca se falou, né? Exatamente. Eu acho, Simone, que a gente está indo ainda mais além agora com essa volta ao novo normal. Porque, por exemplo, você já teve presidente de empresa falando que, se as pessoas vão ficar em casa, elas têm que aceitar uma redução do salário porque vão gastar menos. Falou, entendeu? Então, eu acho que você percebe isso também nessa discussão da volta, como vai ser a volta, e para nós que cuidamos de comunicador, para a gente, como vai ser ter equipes cada vez mais virtuais e continuar motivando. Para a gente também é uma reinvenção e repensar as ferramentas de comunicação. A nossa formação, né, relações públicas, né, jornalismo, relações públicas. E a base sempre foi aquela história que a gente ouviu falar na faculdade de que o funcionário era o principal embaixador da marca, né? Eu acho que isso nunca ficou tão claro nessa época, né? Só parafraseando aí a Eleni, nunca ficou tão claro isso. E eu tenho lido várias pesquisas e uma delas me chamou a atenção, até foi a Impress que lançou aí uma pesquisa semana passada sobre propósito, e nessa pesquisa mostra o quanto o colaborador, o funcionário, está tão importante quanto o cliente. Gente, olha que legal. Combinar. Quando que a gente pensou que isso ia acontecer, né? Então, assim, quem está dentro da corporação, que tem a cultura organizacional, ele é o porta-voz do assunto. Ele tem, vamos dizer assim, a postura dele é genuína, ele vive o dia a dia. Ele pode simplesmente ajudar numa construção de uma reputação, como ele pode simplesmente manchar uma reputação, né? Quantas crises não começaram dentro da empresa? Porque o funcionário foi no Reclame Aqui, ou foi no Glassdoor, ou foi no Facebook, dizendo o que acontecia dentro da própria empresa. E a empresa se tocou e foi atrás para ver o que estava acontecendo. Então, assim, eu fico feliz de estar vivendo essa época, né? Hashtag ainda bem, né? Que a gente está vivendo isso, de que o funcionário está sendo valorizado, porque ele é a verdadeira força de qualquer imagem, de qualquer propagação de uma imagem positiva, né? Eu, inclusive, só para dar um pouco de histórico, eu lembro que eu trabalhei, na minha época, eu trabalhei, a gente tinha funcionários que gastavam milhões em propaganda de quanto eles eram sustentáveis, e você 2 minutos conversava com os funcionários e sabia que aquilo era propaganda mesmo, que aquilo não era real. E aí, como a Cris falou, eu acho que
porque o funcionário tem voz dele nas redes sociais dele, de falar, não é isso que eu vejo aqui, não acontece, isso discurso, mas na prática não existe. Super bacana mesmo essa virada, né? Então, assim, acho que para concluir a nossa conversa, acho que eu queria a visão de vocês justamente para isso, assim. Supondo que a gente vai voltar ao normal, né? Vai todo mundo... O que vocês diriam para o líder que vai receber esse funcionário transformado? Porque as pessoas todas passaram por uma transformação, né? Eu acho que em todos os níveis. Aí as coisas se misturam, né? A gente viveu medo, a gente viveu expectativa, a gente viveu... Todo mundo viveu igual, não importa se você é o funcionário, se você é o chefe, se você é o dono da empresa. A gente viveu essas inseguranças, todo mundo igual. Em relação à visão da empresa que a gente trabalha, dependendo de como as coisas aconteceram, o funcionário vai voltar diferente, né? Vai voltar uma outra pessoa. Primeiro, porque ele vai ser outra pessoa. Segundo, porque a visão dele da empresa talvez tenha mudado para melhor ou para pior. Ele sendo esse grande guardião da reputação, o primeiro que a gente precisa olhar quando a gente pensa na reputação empresarial, o que vocês diriam para esse líder? Vamos supor que amanhã volta tudo ao normal, entre aspas, obviamente. O que ele pode aproveitar dessa situação com os funcionários para que ele tire proveito dessa transformação que a gente concorda que, no fundo, é positiva, né? Bom, eu acho que no primeiro, o modelo de trabalho mudou. Então, a gente não vai voltar para o mesmo modelo de trabalho. Então, eu acho que o líder que conseguiu se conectar com os funcionários, eu conheço líderes que virtualmente se conectaram com suas equipes muito mais do que presencialmente, que até pode ser um paradoxo, mas aconteceu, ter essa conexão. Na questão do modelo de trabalho, as pessoas vão voltar, mas vão exigir o mesmo respeito e o respeito também à flexibilidade, a entender que existe uma pessoa que tem necessidades e que ela entrega. Então, aqueles modelos rígidos de trabalho, de eu entro tal hora, saio tal hora, eu acho que o novo líder tem que entender que isso acabou e eu acho que essa pandemia que as pessoas são produtivas. Você tem que olhar a produtividade, não a quantidade de horas trabalhadas. Sim. Então, eu acho que isso, para muitos líderes, é um paradigma. Para muitas empresas que não têm essa cultura, é paradigma, porque as pessoas não voltam iguais. A gente ainda vai estar muito tempo usando máscara. E você tem que pensar um outro aspecto de inclusão, não só dessa inclusão das necessidades das pessoas, pensar em quem na tua equipe, por exemplo, você tem um surdo-mudo na tua equipe. Você não vai precisar que a tua equipe toda use máscara transparente. Então, na prática, é eu entender essa volta e como ela pode ser inclusiva e deve ser inclusiva. Olha, resumindo o que a Eline falou, eu acho que o líder tem que ser mais humano, eu acho que tem que ter humanidade. E aí, agora é a época da humanidade, né? Na verdade, todo mundo está com o mesmo problema, tendo que lidar com o mesmo problema. E quanto mais as pessoas se aproximarem e trabalharem para um propósito comum, mais fácil vai ser o dia a dia, né? E eu senti isso também. Teve muita gente que conseguiu se articular melhor no digital do que no face-to-face. Tem muita gente que tem problemas de se relacionar com as pessoas, mas eu acho que também quebrou um pouco esse tabu, né? Acho que as pessoas se aproximaram porque estavam vivendo o mesmo problema. Exemplo das empresas que viram que elas precisavam abraçar uma causa, senão elas não iam ter consumidor para comprar o produto delas. E se você fizer um paralelo, as pessoas também, se elas não souberem lidar com as suas equipes, não vai ter funcionário para trabalhar com elas. Então, acho que eu resumiria isso na palavra humanidade. Nós todos aprendemos a ser mais humanos, a entender que aquela pessoa tem um filho pequeno e precisa ter o tempo dela para fazer o homeschooling, aquela outra pessoa tem um horário para ir no médico, então a gente ficou mais próximo, a gente, na verdade, ficou igual. Eu acho que isso ajudou muito. Se a gente conseguir manter esse sentimento de que somos todos iguais e trabalhando por uma mesma causa, eu acho que as empresas vão ganhar muito. Até porque, Cris, você tem muito mais dados e estudos do que eu, mostrou que a produtividade, inclusive, aumentou desse funcionário durante a pandemia.
aquele velho preconceito de que você vai para casa, você não vai produzir, mostrou-se completamente errado. E respeitando-se todas as particularidades dessas pessoas que estavam em casa. Sem dúvida, é isso mesmo. As empresas aprenderam a entender as pessoas, elas ficaram muito mais humanas. E isso só contribui, né? Se a gente for levar em consideração toda a transformação que a gente está vivendo, porque essa foi uma pandemia, a gente não sabe o que vem por aí, né? A questão das mudanças climáticas, a gente pode viver uma outra transformação em pouco tempo. Então, eu acho que isso serviu para aproximar as pessoas. Então, eu vejo um lado negativo, mas eu sou muito do copo meio cheio. Mas eu acho que tem um lado muito positivo aí que fez com que a gente acordasse. E isso, se a gente conseguir levar isso adiante, só vai ter ganho. Muito legal. Eu acho que a frase clichê de que a crise é uma oportunidade nunca foi tão real, né? Sim, e essa nossa conversa, né, embora o tema seja crise, seja impacto na reputação, né? Acho que essa nossa conversa mostrou justamente o copo cheio e o quanto tudo pode mudar e vai mudar, né? Daqui para frente. Queria agradecer muito, de verdade. Adorei nosso bate-papo. Só aproveitando, antes de a gente claro. Eu acho que nós ainda, como os guardiões da reputação da empresa, a gente tem um papel muito estratégico daqui para frente, desde capacitar a liderança para esse novo modelo de comunicação, como para cobrar que isso continue, trabalhar com as áreas, com RH, com a área de segurança, qual sejam as áreas dentro da empresa para que a gente continue tendo propósito, e para empresas que não têm um propósito claro, está na hora de trabalhar. Quanto isso faz falta. Quanto isso faz falta. Porque exatamente. Eu acho que é a grande mensagem, e por isso que eu sou muito otimista com o novo normal e com o futuro de comunicação. Eu também. Eu acho que a comunicação nunca foi tão estratégica, né? A gente sempre lutou para a comunicação ser estratégica, e agora foi a comunicação que ajudou a unir todas as partes. É super bonito ver assim, as empresas, o que está acontecendo, o papel dos líderes de comunicação. Eles estão conseguindo ser o grande elo aí para fazer as coisas funcionar, né? Eu diria que é bem representativo. Tem que aproveitar para que continue dessa maneira. Eu também acho. Eu acho que realmente as coisas vão mudar. E essa nossa área como uma área que conecta todas as outras numa linha comum vai ficar agora evidente para todo mundo, né? Que bom, eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem um papel muito importante nessa conexão do propósito da parede com o propósito na prática, né? Sem dúvida. Queria agradecer muito. Vocês não vão nem acreditar, mas já faz mais de meia hora que a gente está conversando. Parece que faz 5 minutos. Isso significa que foi muito legal. E em nome do Conversas com Significado, quero agradecer de coração. Foi uma conversa deliciosa, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Obrigada, gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Gente. Parabéns para você, Simone, para Cris Canaveiro. Realmente, assim, a gente precisa desse espaço sincero, sem roteiro e de profissionais que fazem a diferença e querem fazer a diferença, que têm o propósito dentro do coração. Tamo junto. Obrigada. Bom.